Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui para apresentar a palestra do nosso amigo Jairson. Ele vai falar sobre o Cristo Consolador. Vai citar também a Bíblia e as tentações de Jesus. A casa tem alguns recados para a gente aqui da Casa de Solidariedade. Alguns recados para a gente. Nós queríamos agradecer todos aqueles que contribuíram para as cestas básicas que nós conseguimos entregar para todas as famílias. As sacolinhas de Natal também, nós conseguimos preencher todas as sacolinhas e todas as crianças foram atendidas. E nós gostaríamos de agradecer muito a todos vocês que ajudaram, que colaboraram, né, com as suas doações, seja para a cesta básica, seja para a sacolinha de Natal, aqueles que foram até lá presencialmente organizar todo esse material, as nossas doações de tecido também e aviamentos, né, que foram feitas as máscaras para serem doadas também para os nossos assistidos. Nós vamos esperar dar um tempinho até o pessoal entrar. Boa noite, Mazé. Boa noite, Vilma. Boa noite, Maria Olinda. O tema dessa noite, ele é muito importante, né? Porque quando nós pensamos agora no Natal, esse Natal ele vai ser diferente, né? De todos os outros que nós já vivemos, né? Um Natal de uma pandemia, né? Quantos lugares, né, no mundo vão estar vazios nessa noite de Natal? E é por isso que o nosso amigo Jairson vai trazer o tema O Cristo Consolador, que eu acho que é isso mesmo que nós estamos precisando, né, na atualidade, desse Cristo Consolador, para nos ajudar a passar por esse momento difícil, né, desse ano que foi um ano diferente de todos os outros, né, para que a gente reflita o que a gente aprendeu durante esse ano, para a gente ter coragem, né, e força de enfrentar esse Natal. Quantas pessoas, né, nós perdemos, amigos, familiares, né, quantos lugares na mesa, no mundo todo, vão estar vazios, né, em função dessa pandemia. Então, é um Natal muito especial. É um Natal que a gente vai precisar muito do Cristo Consolador, que é o tema da nossa palestra de hoje. Para quem está entrando agora, a gente vai reforçar o nosso agradecimento a todos aqueles que doaram os itens da nossa cesta básica. Nós conseguimos completar todas as cestas dos nossos assistidos, também conseguimos completar todas as sacolinhas de Natal, e a gente gostaria de agradecer muito a todos vocês da Casa de Solidariedade que nos ajudaram, né, nesse intento, nesse ano tão difícil que nós estamos enfrentando. Eu acho que o pessoal já está conectando, e agora eu vou apresentar o nosso palestrante dessa noite, que é o nosso amigo Jairson. Ele vai falar sobre o Cristo Consolador. Para quem não conhece o Jairson na nossa casa, ninguém fala sobre o Evangelho como o Jairson. Então, se deliciem com essa palestra e aproveitem bastante. É com você, Jairson. Bom, meus queridos, boa noite a todos. Vocês viram que eu iniciei a noite de hoje de máscara, justamente para lembrar da necessidade do uso da máscara, que a gente continue nos protegendo. A máscara é um ato de amor, é um ato de responsabilidade. Nós precisamos continuar nos prevenindo, nos auxiliando e nos ajudando. A prece inicial dessa noite vai ser feita pela nossa amiga Karina, e logo na sequência a gente inicia os nossos trabalhos. Vamos lá então, gente, para a nossa prece.
Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome. Agradecemos, mestre, a Casa de Solidariedade e Beneficência, que sempre nos acolheu, nos consolou nos momentos difíceis, nos trouxe o maior aprendizado do seu Evangelho. Que nessa noite, Senhor, nós possamos realmente nos entregar de alma e de coração ao entendimento do seu Evangelho. O tema dessa noite é um tema muito especial. É o tema do Cristo Consolador. Quem de nós nunca necessitou de consolo desse Cristo que nos acompanha, desde quando éramos centelhas divinas e seguimos adiante na nossa trilha de evolução? Jesus, Mestre incomparável, derrame as suas bênçãos de luz sobre o nosso amigo Jairson, que fará a palestra de hoje, que ele possa ser envolvido pelos nossos espíritos amigos, que ele possa falar daquilo que vai no seu coração sobre o Evangelho. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que nós possamos compreender melhor as suas lições, o seu Evangelho e principalmente o nosso propósito nesse mundo, o que nós devemos fazer enquanto cristãos e enquanto espíritas. Jesus, Mestre incomparável, nos abençoa nessa noite de estudo do seu Evangelho, que possamos nos entregar nesses momentos tão breves que estaremos juntos, de corpo e alma, às suas palavras. Que assim seja. Então, vamos lá. Então, agradecidos estamos por esta oportunidade que a Casa de Solidariedade nos dá de vivenciar a casa dentro da nossa casa. Nós sabemos que este ano foi um ano atípico, um ano de muita oportunidade, de muitas surpresas, de muitas reviravoltas na nossa vida. E eu vou iniciar com uma frase, e nessa frase é uma frase já para a gente já começar a refletir e entrar no clima do convite que vai ser feito essa noite. Abra tua mão para teu irmão. Essa frase é do livro Deuteronômio. Né? O que é esse livro Deuteronômio? O Deuteronômio foi a conclusão do Pentateuco, dos 5 livros que Moisés escreveu, e nele tem os temas fundamentais da experiência de fé, como a libertação do Egito, a travessia do deserto, a aliança com Deus, a lei e os mandamentos e a fidelidade de um Deus único. Alerta sobre o perigo da idolatria, a necessidade da conversão e a importância da figura dos profetas, entre outras coisas. Esse livro ele é dividido em 3 discursos. Na primeira parte, o Moisés ele escreve lembrando o povo sobre a Terra Prometida, lembrando de tudo que eles viveram nesses 40 anos de caminhada no deserto, tudo que eles passaram. Ele descreve muito sobre tudo que eles passaram, fala dos pais dele, fala dos companheiros que morreram durante essa travessia. Na segunda parte, ele fala sobre as leis. Ele reforça os mandamentos e reforça as leis divinas. E na terceira parte, que é a conclusão desse livro, eu acredito que seja a passagem, ele fala do amor a Deus. E essa frase de abra tua mão para teu irmão, ela está na segunda parte, no segundo discurso do Moisés, que é quando ele está falando das leis. Lendo esse livro, a gente vê que a Bíblia não é uma crônica completa, né, e exata dos acontecimentos do passado. Ela é uma interpretação da fé, dos fatos mais significativos que pode iluminar a vida do povo e ajudar a gente a superar as crises atuais e construir um futuro melhor. A gente precisa lembrar que a Bíblia não é um conjunto de proibições e obrigações.
mas um conjunto de orientações, princípios e valores. Deuteronômio significa a segunda lei. E essa segunda lei, referindo-se ao quê? A renovação dos compromissos. E esse livro ele é muito interessante porque ele tem um tom de meditação. Né? Moisés nos convida a nos aprofundar na lei para a gente buscar inspiração para vencer os desafios. E não é uma repetição, né? Mas é uma retomada dentro das novas realidades enfrentadas. Então a gente vê o quê? Que nesses 40 anos eles tiveram a oportunidade de vivenciar muita coisa, de passar por muita dificuldade, e no final eles começaram a revisar, com o amadurecimento, com tudo que aconteceu ali, eles começaram a rever. E aí a gente começa a notar a presença de Jesus, a influência de Jesus aí nesse momento. Porque esse livro a gente pode considerar como um testamento espiritual de Moisés. Porque ele faz uma revisão de toda a história vivida no deserto. E no Deuteronômio, as leis são mais humanas, né? Isso mostra a sensibilidade que transformou, como a travessia, né, saiu daquele olho por olho, dente por dente, ele começou a se tornar mais sensível, mais humano, ele começou a orientar o povo a olhar mais para os pobres, mais para os sofredores, e a gente pode considerar esse livro como uma prévia do Evangelho, pois ele dá uma ênfase maior no maior mandamento dito por Jesus, que é amar a Deus, que é concretizado com amar ao próximo. Então, aquela frase que Jesus responde, né, quando os saduceus perguntam para ele qual é o maior mandamento, ele diz que é amar a Deus, ele saiu do Deuteronômio. Uma revisão feita por Moisés. E nesse mundo atual que a gente vive, diante desse monte de desafio, a pandemia, eu acho que nada mais urgente da gente acolher essa proposta de abrir a mão para o nosso irmão. Porque a gente abrindo a mão para o nosso irmão, a gente vai curar as chagas da indiferença, do descarte do ser humano, do egoísmo, do acúmulo, né? Tudo isso que a gente teve tempo de rever durante essa pandemia. E o interessante é que esse livro ele é tão significativo assim que Jesus usa muito ele. Todas as frases que eu vou falar hoje que Jesus disse veio do Deuteronômio. Né? Foram 40 anos. Aí a gente faz uma simbologia, uma analogia, na verdade, aos 40 dias no deserto que Jesus passa para meditar e a nossa quarentena. E não importa se foram 40 anos realmente, se foram 40 dias. O que a gente precisa refletir é o seguinte: daqui a uns 100 anos, essa história que a gente está vivendo aqui hoje, vão falar assim, olha, a humanidade do ano de 2020 passou por uma quarentena. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, uma quarentena 40 dias. Só que há quantos dias a gente está em quarentena? Não importa. Então, se foram 40 anos simbólicos, se foram 40 dias simbólicos, se é uma quarentena para nós simbólica de dias, o que importa é o que a gente vai viver e o que a gente vai tirar, de aprendizado disso. No Deuteronômio, Jesus é citado por Moisés. Aliás, Jesus é citado em vários livros da Bíblia. E eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. Na Gênese, ele é chamado da semente da mulher. No Deuteronômio, Moisés fala dele como sendo um profeta. E eu vou ler o trecho para vocês que comprova que Moisés já se referia a Jesus Cristo. Só um minuto.
A promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus. Em Deuteronômio, Moisés já se refere a Jesus Cristo. Em Ruth, Jesus é o resgatador. Em Salmos, Jesus é o bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele brilha com nossa sabedoria. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Amós, vemos Jesus como aquele que carrega nossos fardos. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, da salvação nas suas asas. E na nossa doutrina espírita, ele é o Espírito de verdade, do capítulo 6. Então, Jesus é citado em todas as Escrituras. Então, isso só prova que Jesus esteve, está e estará sempre conosco. E dito isso, nós já vamos partir agora para as nossas reflexões da noite. As nossas reflexões, elas vão se dividir em 3 partes. Após o batismo de Jesus, ele segue ao deserto para meditar. Depois daquela cena linda onde Jesus encontra João Batista, que ele se entrega, que ele realmente se mostra para as pessoas como Jesus, ele saiu para o deserto. E ali ele teve fome. E a primeira reflexão é: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. E Jesus responde de uma forma clara, claríssima, sim, contra essa mágica, né, de transformar pedra em pão, como se fosse uma coisa simples. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta frase, nem só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está em Deuteronômio. Aí a gente começa a entender aquilo que Jesus disse, que ele não veio destruir a lei, mas sim fazer cumpri-la. Aí Jesus apresenta a mais antiga tradição do Código de Moisés, que é viver movido pelo sopro de Deus. Isso nos traz uma força, nos impulsiona a nos refletir que acima do pão material que nos sustenta e preserva, existe o pão vivo. E esse pão vivo, a gente sabe, tem a certeza que é Jesus Cristo. Nessa resposta, Jesus ele se nega a banalizar a vida e a pobreza. A gente vem passando por um momento em que a vida está sendo banalizada, em que a pobreza está sendo um artigo de promoção, em que a pobreza está sendo explorada como um meio de ganho, de conquista. E ele nos faz refletir sobre o quê? Que a gente não deve menosprezar a dor e a fome, o abandono e o sofrimento. Quantas e quantas pessoas nesse período que nós vivemos hoje se viram sem casa, se viram sem emprego, passando fome. Quantas e quantas pessoas que a gente pode até conhecer perto de nós, e a gente mesmo se viu privado de muitas coisas, e a gente fica pensando em reverter isso, e começa a criar na nossa cabeça meios para a gente transformar essa coisa. Aí Jesus ainda fala, né? A que custo eu vou transformar essa pedra em pão? Ele nos chama a atenção para a ética, né? Um valor que a gente está perdendo. Um valor que tem que ser resgatado.
hoje a gente vive num mundo onde as pessoas começam a usar de artifícios para ganhar as coisas. Isso a gente vê todos os dias, né? E uma pergunta que eu faço, né? Esse capítulo, essa reflexão é muito em cima de uma necessidade para nós hoje em dia muito primordial, que é a fome. Como que nós estamos diante da fome alheia? Né? Nós cristãos, nós devemos estar, foi falado, a gente conseguiu, graças a Deus, fazer as sacolinhas, suprir a fome, nós temos que estar na linha de frente da fome, de matar essa fome realmente, né? Porque a comida hoje em dia vinha, né? A comida vinha sendo um meio de ostentação, de poder, né? Pessoas divulgando o que come, onde come, como come, se come bem ou se não come, se come mais. E como a Karina falou no início, né, do Natal, de que esse Natal vai ser um Natal diferente, que a gente vai estar mais recolhido, né, que a gente tem aquela mania de pegar e bater foto da mesa, da ceia, e posta em Instagram, e posta em Facebook. É necessário? Será que já não chega o tempo da gente refletir sobre esse comportamento? Nós, como cristãos, né? A que custo a gente está levando essa comida? A que custo a gente está tratando, né? Porque pessoas nessa pandemia que nunca imaginaram passar fome, estão passando fome. Nesse período a gente teve a grande oportunidade de dignificar o alimento material. Muitas pessoas voltaram a cozinhar dentro de casa, muitas pessoas resgataram o prazer de estar à mesa com a família, e outras perderam isso. Outras perderam esse momento. Então, a gente começa a aprender que o pão nosso de cada dia é para ser nosso, e não somente meu. Eis que, levado ao pináculo do templo, se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: Ele dá ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. A resposta de Jesus aí é muito clara. Não se deve colocar Deus como um tapa-buraco ou como manobra de desejos. O que ele responde? Não tentes ao Senhor teu Deus. Novamente ele usa Deuteronômio. Aí o que se exalta, né? O que se exalta e o que se vem exaltando? A elevação do ser através do orgulho e da vaidade, que somos nós. Né? Tudo que a gente se alimenta, tudo que alimenta o nosso orgulho e a nossa vaidade, a gente vai se inflando, vai se elevando e vai botando Deus como um serviçal, achando que Deus está ali para servir a todos os nossos pedidos, achando que Deus está ali para fazer tudo que a gente quer, né? No mundo hoje, onde que quem pode mais é o mais popular, o mais curtido, o mais seguido, o mais comentado, né? Aí a gente está falando de uma relação de poder, que seria o nosso segundo ponto de reflexão. Né? Porque nós começamos, como humanidade, como pessoas, a acreditar que nós temos um poder comparado com Deus. Né? Que nós chegamos num patamar em que a gente decide as coisas e a gente está acima dos desígnios de Deus.
né? A palavra de Deus está sendo usada como forma de uma arma de manipulação, de direção e principalmente de escravidão. E a gente começa a colocar Deus à prova em vários momentos, em várias situações da nossa vida. A gente fala assim, ó, se Deus está na minha vida, eu vou conseguir tal coisa. Se Deus está na minha vida, eu vou fazer assim, vai acontecer isso. Se Deus está na minha vida, vai acontecer assado. E além disso, a gente questiona muito, né, os desígnios de Deus. Ainda mais voltando ao nosso momento atual, aquilo tudo que nós vivemos durante esse ano. Quantas vezes a gente se perguntou por que eu, por que agora, por que eu estou impedido de ir, de vir, por que, né? Nesse momento que a gente vive o sofrimento coletivo, né? Nós estamos vivendo um momento para todos, nós estamos vivendo a história, né? Muitos de nós ainda não se deu conta de que estamos vivendo a história, um salto em que a humanidade vai dar. E nisso, nós como cristãos, nós como seguidores de Jesus, esclarecidos pela doutrina, a gente ainda se pega nesses questionamentos. E nos pegamos durante esse tempo. Né? E demos ouvido a uma coisa que está acontecendo que é muito perigosa nos dias de hoje, que é aquele discurso lindo, montado, aquele discurso que fala que você pode, que você vai conquistar, que você vai fazer, que você vai acontecer, e saindo da boca de de pessoas totalmente mal intencionadas. Colocando esse discurso bonito, está saindo de boca de pessoas que só querem manipular, só querem prender, né? Esse discurso carregado de muita ilusão, mas de pouca verdade. Muita ilusão de que o mundo vai ser colorido, que o mundo é colorido, que o mundo é isso, mas de pouca verdade, porque a gente sabe, a gente está vivendo, cada um na sua particularidade, cada um na sua vida. A gente sabe as dificuldades que estamos vivenciando e que esse discurso ele enche o nosso ouvido por 5 minutos e é um discurso vazio. Um discurso que não preenche o nosso coração. E a gente precisa ter a convicção de que o bem e o amor, ele se propõe. Ele é proposto. Ele não é imposto. Ele não é trocado. Ele não é barganhado, como foi dito aqui nos comentários. Ele é proposto. Jesus só propôs o amor. Ele não trouxe nenhuma imposição. Hoje, o que a gente está vendo, né? A disputa polarizada de quem está com a razão, quem fala a verdade, e as barbáries que estão acontecendo pelo mundo por isso. Né? Quem está com a verdade na mão? Quem está com a razão? Quem está com a razão e quem está com a verdade? Nesse momento de tanta turbulência, quem está com a razão, quem está com a verdade, é Jesus Cristo. É uma coisa que eu sempre falo. Se a gente não quer errar, pergunte o que Jesus faria. E neste caso, e o que ele diz? Nem só de pão vive o homem. E que não existe necessidade dele transformar essa pedra em pão, porque ele ainda completa, né? Que o Filho do Homem nenhuma pedra tem para repousar a cabeça. Olha a lição de esclarecedora e profunda de humildade que Jesus traz nessas palavras, né?
E outra coisa que Jesus traz nessa reflexão é que com esse discurso de quem está falando a verdade, quem está com a razão, a gente está começando a segregar as pessoas. A gente está começando a excluir, cancelar, né, como se diz hoje pela internet. As pessoas estão sendo canceladas, estão sendo segregadas, né? E a gente está perdendo o feeling, né? Está perdendo o sentimento de conviver com as diferenças, né? E a gente, como cristão, a gente deve viver em Deus, em Jesus, no amor sem recompensas, e principalmente consciente, sabe do quê? Da nossa fragilidade. Que nós não somos os super-heróis, nós não somos imunes, né? Muita gente começou a achar que é imune até esta doença. Porque põe Deus à prova. Se Deus está na minha vida, eu não vou contrair esse vírus. Errado. Isso não existe. A gente começou a se tornar pessoas acreditando que a gente está imune a sofrimento, a dor, que tudo foi feito para nós, por nós, exclusivamente para nós. Né? E veio o quê? Esse momento para falar assim, olha, sossega, para. Vamos refletir sobre tudo que está acontecendo. E a gente começa a perceber que venha a nós o vosso reino, que seja feita a sua vontade, Senhor, na terra e no céu, e não a minha. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E levado ao pico mais alto, ele disse, ele ouviu, né? Tudo isso eu te darei se de joelhos me adorareis. E Jesus, incrivelmente fortalecido na fé, na justiça que é feita no amor e pelo amor, ele responde novamente usando o Deuteronômio. Adore o Senhor teu Deus e somente a ele preste culto. E aí a gente começa a entender a boa nova de Jesus. Né? O evangelho de Jesus que veio nos libertar. O evangelho de Jesus que não veio segregar, que não veio separar, e veio nos fortalecer em fé. Pois a fé foi uma das grandes molas para que muitos de nós passássemos por esse momento e continuamos a passar por esse momento, né? Porque as pessoas, elas estão se acostumando a falar assim, esse ano foi um ano perdido, foi um ano que se apaga. E, na verdade, esse ano, se eu não tive felicidade, se você não teve felicidade, a gente teve oportunidades para ser forte. Esse ano foi um ano feito para nos fortalecer. Esse ano foi um momento que nos trouxe a certeza que devemos crescer espiritualmente, crescer como ser. Então, veio nos fortalecer. Com tudo isso que a gente vai trazendo como experiência, que a gente vai trazendo como vivência, a gente começa a entender, né, que, ainda mais esse momento em que a gente está vivendo, que essas forças, por exemplo, a gente fala da opressão econômica, que explora a miséria. Né? A gente começa a perceber, a gente começa a ver que existe muita exploração. A gente começa a ter um senso de dignificar a nossa vida. A gente começa a perceber as forças de opressão e da mentira. Quanta mentira, quanta coisa
horrorosa a gente ouviu nesse momento. Quanta coisa, a fake news, né, vamos dizer assim. Quantas mentiras a gente ouviu sobre vacina, sobre o que era, sobre o que não era, e aquilo vai atordoando a nossa cabeça. E com essas palavras de Jesus, com essa vivência de Jesus, com essa certeza, a gente começa a decifrar esse discurso de alienação. Se a gente vai pelo caminho do Cristo, a gente começa a perceber o que está sendo manipulado, o que está sendo certo, o que está sendo errado. Ele nos ajuda a enfrentar principalmente as mazelas do campo psíquico, né? Porque aí a gente entra naquilo que é uma das coisas mais horríveis que está acontecendo nesse momento, que é a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse pós-traumático. As doenças da saúde mental estão se crescendo nesse momento. É óbvio que através da medicina e através do Evangelho, através de Jesus Cristo, a gente consegue serenar os nossos corações e consegue reencontrar o caminho. E através dessa boa nova, a gente vai de encontro a essa vida social de consumismo, né? Tudo eu tenho que comprar, tudo eu quero e acúmulo, e eu quero isso, e eu quero aquilo outro. E isso só vai alimentando aquela cegueira, sabe? Aquela cegueira moral, que a gente se torna uma pessoa totalmente insensível ao outro. Né? Para que tanto acúmulo? Para que tanta coisa sem uso? E a gente começa a perceber que a gente precisa dividir, que a gente precisa distribuir. E todo esse ideal de poder e felicidade que foi criado, que foi alimentado por um bom tempo, ele foi construído sobre a areia. Porque a gente viu que bastou um vírus, uma coisa que a gente não consegue nem perceber, e desmoronou tudo isso. Nós vivemos anos e anos e anos influenciados por esse tipo de comportamento. E Jesus vem trazer o quê? A reflexão sobre tudo isso. Né? Jesus vem trazer que a gente não deve se entregar para tudo isso e que a nossa vida tem que ser construída na rocha. E como dizem os nossos companheiros evangélicos, quando eles falam firma na rocha, isso eu costumo falar bastante. A rocha é Jesus Cristo. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal e da prática do mal. E saindo do deserto, Jesus voltou convicto dos seus ideais. Esse exemplo é o que a gente deve seguir daqui para frente, de quando tudo isso passar. A gente vai começar a perceber que ser cristão não é exigir privilégio, é viver como Jesus, que foi tentado, foi humilhado, foi massacrado, foi perseguido, mas não foi vencido. Porque Jesus viveu e vive no amor e pelo amor. Nós passamos por esse ano por muitas dores, muitos sofrimentos. E é o que eu falo, esse ano foi um ano de grande oportunidade, de passar por esse deserto, de passar por esses 40 anos, de passar por esses 40 dias, de passar por essa quarentena. Repito, se a gente não foi feliz, mas nós tivemos muitas oportunidades de nos tornarmos mais fortes, mais dignos, na dor, mais humano, mais fraterno, mais caridoso. E que nesse Natal a gente consiga perceber que Jesus vai renascer em nossos lares. E que a gente consiga aprender com Jesus a caminhar.
Vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eis o Cristo. Muita paz. Maravilhosa a sua palestra, amigo. Eu separei aqui umas perguntinhas para você. Deixa eu molhar o bico aqui. A Silvana está dizendo: esse momento veio para nos relembrar mais uma vez que somos todos iguais perante Deus. Exatamente. Todos iguais perante ao Pai. E isso foi Jesus que nos trouxe. Jesus que trouxe para nós a consciência de que Deus é Pai. E Deus, sendo Pai, olha pelos seus filhos, que é o melhor pelos seus filhos. Antes da próxima pergunta, Karina, eu queria agradecer a todos os meus amigos que estão aqui. Até o meu tio do Rio de Janeiro, meu padrinho está assistindo. Meu outro tio daqui de São Paulo, Fabiana, Michele, Vilma, Silvana, a Beth. Gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. A próxima pergunta, amigo. O que significa a fé transporta montanhas? A fé transporta montanhas, a montanha do nosso próprio desafio. São aquelas montanhas, a fé transporta as montanhas que a gente vai criando no nosso caminho, muitas vezes movida por essa ilusão, por essa falta de entendimento, e a gente vai criando uma coisa imensa, e a fé vai ali e retira tudo isso de nós. A casa colocou um comentário: muitas vezes barganhamos com Deus. Exatamente, até usei isso daí. Tem mais uma pergunta aqui, Gerson, da Fabi. Como atravessar o deserto interno? Com Jesus. Com o caminho, com a verdade, com a vida. Sempre. Tem mais um comentário aqui da Vilma. Esse não foi um ano perdido. Paramos para voltarmos para dentro de nós mesmos, refletir, aprender a fazer diferente, fortalecer nossa fé e seguir com gratidão. Esse é o objetivo. Total. Seguir em frente. Passar por esse deserto, como foram os 40 anos, como foram os 40 dias, e essa nossa quarentena de meses, né? Que, como eu falei, daqui a 100 anos vão falar assim, nossa, olha, teve um povo que em 2020 viveu uma quarentena e vão associar 40 dias, e a gente sabe que a realidade não foram 40 dias. Aí a gente pode começar a entender a simbologia das coisas, né? Sim. Amigo, eu quero fazer uma pergunta. Vou ler primeiro o comentário da Regina. Fica a esperança deste evangelho libertador, quanta bondade desse irmão querido, gratidão. Gratidão. Beijo, Regina. Amigo, queria que você terminasse falando um pouquinho, resgatar um pouquinho do que você falou, que eu achei muito bonito, né? Resgatar o sagrado do alimento. Que você falou sobre as fotos, né? Que acabou virando, o alimento virou um status e agora a gente está resgatando o sagrado disso. Isso é maravilhoso, né? Porque a comida, ela estava muito banalizada. Se a matéria a gente estava banalizando, né? Se a gente estava banalizando a matéria, o pão material, imagine o pão espiritual, né? Sim. Quantas pessoas assim a gente viu que começaram a respeitar a comida que ela estava levando para dentro da casa dela, né? Quanto começou a respeitar e perceber que existe a necessidade de rever essa postura que a gente teve.
né? Porque a comida, infelizmente, estava virando um meio de ostentar. Muito, muito feio isso para nós. Sim. Tem mais um comentário da Sueli, amigo. Fomos desafiados a rever nossos costumes, aprendemos muitas coisas novas, trouxe grandes oportunidades a quem teve olhos de ver. Esse é o convite. Novamente, as reflexões foram feitas exatamente sobre esse parâmetro, de rever os nossos costumes, de que a gente deve aprender coisa nova, olhar as oportunidades e aproveitar, novamente. Se não formos felizes, seremos mais fortes. Muito bem. Vamos ver se tem mais algum comentário, amigo, aqui. A Mazé está falando, muito bom, parabéns. A confiança em Deus nos fortalece em qualquer situação da nossa vida. É a aliança com Deus, né? Era isso que dentro do livro Deuteronômio foi muito batido e refletido por Moisés, né? E muito revisto, porque se a gente não tem essa aliança com Deus, em estar realmente conectado a Ele, fica bem difícil. Mas o que a gente estava querendo era superar a Deus, né? Botando Deus à prova a todo momento. Amiga, eu acho que a gente confunde um pouco essa aliança, né, com Deus, que você citou. Né? A gente quer barganhar, não quer fazer essa aliança, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Porque quando a gente fala, né, que venha a nós, que seja feita a sua vontade, quando a gente fala no Pai Nosso. Só que, na verdade, a gente está querendo que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. E quando a gente percebe que essa vontade de Deus, porque Deus não tem vontade, em primeiro lugar, né? Deus não é um ser que está lá de cima apontando o dedo e falando assim, hoje eu quero que aconteça isso com fulano, isso com ciclano. Não. As vontades de Deus são as leis divinas. Quando eu começar a entender que essa vontade de Deus é eu estar de acordo, consciente desta que o próprio Jesus disse, não vim destruir esta lei, e sim fazer cumpri-la, aí a gente entende que Jesus estava falando dessas leis que foram propostas na primeira revelação, revistas por Moisés no Deuteronômio, sensibilizadas e humanizadas, preparando o povo para a vinda de Jesus Cristo. Que se fala do amor, se fala de caridade, se fala de abrir a mão ao teu irmão, que foi a frase que eu iniciei. Então, esse último livro, dos 5 livros de Moisés, como eu falei, é o mais reflexivo, é o que mais mostra o aprendizado. Se a gente quiser mesmo se aprofundar nesse aprendizado, dar uma lida no Deuteronômio, a gente vai ver quanto esse povo aprendeu com 40 anos no deserto. Quanta coisa mudou. Eles conseguiram refletir em cima dos 10 mandamentos e transformar no amor. Sair do olho por olho e dente por dente. Depois de 40 anos, né, simbolicamente, conseguiram sentir o outro, começar a sentir o outro, começar a ter essa relação de respeito com o próximo, respeito com o alimento, porque não é à toa que Jesus toca nessa questão da fome. Se vocês perceberem, eu falei de 3 coisas significativas, que é a fome, o poder e a fé. Que são coisas que estão diretamente ligadas a nós. A Fabi comentou, né? Quando você fala da segregação, Gerson, ela escreveu: conviver e respeitar as diferenças todas é fundamental. Totalmente. Totalmente. Esse mundo de polarização que a gente está vivendo, de preto e branco, coxinha e não sei quem,
vermelho e amarelo. Não dá, não dá, a proposta não é essa. A proposta é o acolhimento. É o acolhimento que Jesus nos propõe a fazer. Olha meu tio falando aí, esse é o Facebook da minha prima. A mensagem do seu tio, amigo. Boa noite, meu filho, seu tio aqui do Rio, muito orgulhoso. Obrigado, tio. Que bonitinho. Eu acho que não temos mais comentários, amigo. A Neide, a pandemia nos trouxe a reflexão incrível de como havíamos perdido esta capacidade. Exatamente, Neide. Um beijo, Neide, saudades, faz tempo que eu não te vejo. É isso mesmo, Neide. A gente perdeu essa capacidade de reflexão, né? A gente estava vivendo muito no automático, banalizando muita coisa, e a gente foi convidado compulsoriamente quase ao cantinho da disciplina a refletir. Tem mais um, amigo da Vilma. Jairson, ótimo estar ouvindo tantas coisas boas sobre o nosso evangelho. Parabéns. Muito obrigado, Vilma. Cláudia, a Cláudia é de um grupo que chama Contestação Espírita. Cláudia, muito obrigado pela presença. Acredito que todos devem estar me ouvindo. É um grupo muito bom. Quem puder seguir esse grupo nas redes sociais aí, tem vários vídeos no YouTube, no Evangelho. É um grupo que faz reflexão sobre vários temas mais na doutrina espírita. É um grupo que se conhece há muito tempo, se reuniu atualmente, e eles tiveram a insanidade de me convidar para participar algumas vezes. Amigo, você é demais. Bom, acho que nós podemos encerrar, infelizmente, amigo, a sua palestra. Podemos. Eu achei maravilhosa, eu acho que todo mundo também adorou. Eu falei no começo que ninguém fala do evangelho como você, até hoje eu nunca vi ninguém falar do evangelho como você. E eu espero ouvir você mais vezes. Você está falando muito pouco. Eu estava com muita saudade, estava fazendo as contas hoje, fazem 2 anos que eu não ouso abrir minha boca. Carla, muito obrigado pela sua presença. Você comigo e eu com você sempre. Muito obrigado mesmo. E falar de Jesus para mim é sempre emocionante, né, amigo? É. Eu sei. Falar de Jesus é uma coisa que me tira do meu eixo. Eu achei que não ia acontecer isso, mas não dá. Eu acho que a sua palestra realmente resgatou, né, esse evangelho com as tentações de Jesus. Eu adorei essa ligação que você fez com a pandemia. E eu acho que a partir de agora todo mundo vai começar a refletir um pouco melhor, né, sobre o que a gente está vivendo e o que nos espera, né? Sair dessa postura que você colocou muito bem, né, da criança que exige, né, eu mereço, eu quero tudo, né, eu mereço tudo, tudo é para mim. E começar a olhar um pouco para fora, né? Olhar para o outro, para que a gente possa realmente ser feliz, porque a gente só vai ser feliz quando todos nós formos felizes, né? Não dá para ser feliz sozinho. Amigo, exatamente. Se você quiser encerrar com as suas últimas palavras e a prece. Então, que Jesus renasça em nossos lares nesse Natal, que nesse momento em que configuração de família a gente estiver,
que a gente possa receber o Mestre em nossos lares, que a gente possa ter a certeza do amor de Jesus, da luz de Jesus Cristo em nossos dias. E vamos nos interiorizando neste momento, agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao mentor desta casa maravilhosa, aos nossos amigos espirituais por essa grande oportunidade. E que essa luz do Mestre chegue a todos os lares, e sejam eles os conectados nesse momento, e sejam aqueles todos que estão necessitando da sua luz. Que essa luz chegue ao coração dos desesperados, dos famintos, dos doentes, dos encarcerados, dos solitários e daqueles em desequilíbrio na sua saúde mental. Que Jesus seja o sopro, o respiro, o alívio, o consolo e o amor. E que isso nos impulsione a cada dia a crescer. Que sejam 40 anos, 40 dias e uma quarentena que nos torne fortes, dignos e seres humanos melhores. E unidos em coração, Senhor, lhe dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, é o teu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todos os males e da prática do mal, que só é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que esse Natal seja um Natal de muita luz, de muito amor. Feliz Natal a todos. Um ano de promessas, um ano de conquista, de realizações, de crescimento e de principalmente de conscientização do nosso papel em Cristo. Muito obrigado a vocês. Obrigada, amigo. Sua palestra foi maravilhosa. Boa noite a todos, gente.